Fala pessoal, desde que nascemos somos criados numa cultura onde o homem e a mulher são seres que se completam. Essa ideia não só tem uma base bíblica que modela a nossa ideia de casal e de família, como também existe todo um discurso místico e cientificista para sustentar este pensamento. Quem nunca ouviu frases de que o homem foi feito para a mulher porque positivo e negativo se atraem e polos opostos se repelem? Ou ainda que a vagina foi feita para o pênis e isso que é o natural. É evidente que esse discurso exclui as pessoas homoafetivas de todo um conjunto de horizontes existenciais. Porém, o problema deste pensamento não é apenas a homofobia. Ele exclui muitas outras pessoas. Mas para além disso, existe uma questão de ordem prática nesta ideia. Afinal, homem e mulher se completam? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no Live Pix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. A ideia de que o homem e a mulher se completam, inicialmente, tem um embasamento bíblico. Segundo as Escrituras, o próprio Jesus teria dito que o homem deixará a casa de seu pai e de sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Essa passagem é interpretada como sendo uma referência a essa necessidade que os dois sexos têm de se complementarem. No entanto, existem outras culturas que caminham no mesmo sentido. O judaísmo, por exemplo, fala na ideia de alma gêmea. E tem quem diga que tal noção esteja associada ao mito grego de que, no início, os seres humanos seriam andrógenos, ou seja, metade homem, metade mulher. Quem primeiro escreveu isso foi Platão na obra O Banquete. Em algum momento, Zeus separou esse ser humano primordial pela metade. E aí os homens ficaram na necessidade de buscar a metade que lhes completaria, o mesmo cabendo às mulheres. A própria expressão cara-metade está ligada a essa noção de alguém do sexo oposto que nos completa. Sobre isso, vale pontuar que Platão disse também que, em tempos primordiais, ao lado do homem andrógeno primordial, haveria aqueles que seriam um homem completo e uma mulher completa, e que também foram divididos. Essa ideia sugere que ele estava falando do que hoje a gente entende por gays e lésbicas. Ao longo dos séculos, a cultura judaico-cristã e ocidental foi aprofundando e ramificando este pensamento de uma completude do macho e da fêmea e criando vários outros simbolismos. No misticismo, é muito comum a noção de que o positivo atrai o negativo. Já até fizemos um vídeo sobre isso que vocês podem checar aqui no card. Na Cabala e no Rosacrucianismo, é muito presente a noção de que a natureza foi disposta pelo Criador em pares complementares. O preto e o branco, o quente e o frio, o yin e o yang, o homem e a mulher, seriam elementos que devem estar unidos para uma vida mais completa e realizada. Até aqui, é possível perceber que não há espaço para as relações homoafetivas nessa cultura espiritual. Mas o que vocês não sabem é que ela exclui outras configurações existenciais. Tal proposta põe de lado as relações poligâmicas, por exemplo. E a poligamia, inclusive, foi a prática mais adotada pelas sociedades humanas ao longo dos milênios. Igualmente, a ideia de que o homem e a mulher se completam exclui a existência das pessoas solteiras que não tiveram oportunidade de se casar. Esses indivíduos são sempre vistos como fracassados ou seres pela metade. Isso pode levar a uma busca desesperada por um par matrimonial. Ademais, quando o nosso casamento tem conflitos diversos, naturais em toda relação, a gente fica com aquela sensação de que essa não é a pessoa certa ou a minha cara metade. Em outras palavras, a ideia de que o homem e a mulher se completam é muito bonitinha e cheia de simbolismo que toca o coração, de verdade. Mas ela é limitada e um pouco asfixiante. Ela transmite a sensação de que uma mulher sem um macho ao lado
é sempre um ser pela metade, ou alguém que ficou pelo caminho. Você só é uma pessoa realizada quando acha a pessoa perfeita que se encaixa com você. Será que isso faz sentido? Ou será que essa ideia é um pouco infantil? Mas para além de considerações filosóficas de exclusão social e da pouca maturidade de gente que fica eternamente idealizando um parceiro perfeito que nunca chega, essa proposta possui desafios de ordem prática. Será mesmo que homem e mulher se completam? Se quiserem saber mais sobre isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar o sininho. Foi? Então beleza. De um ponto de vista exclusivamente sexual, a ideia de que os homens e mulheres se completam é particularmente engraçada. E aqui, a base disso é a noção filosófica que uma espécie de criador espiritual fez o pênis para a vagina especificamente, excluindo outras formas de prazer sexual. Ora, mas se o pênis foi feito para a vagina, por um deus ou por uma força inteligente, por que tantas mulheres têm enorme dificuldade de gozar com a penetração? Isso não é pouco, não, tá? Talvez a maioria das mulheres atinja o orgasmo com estímulos outros que não a penetração em si, como dedo e língua. Aí vocês podem me redarguir. Ah, Felipe, mas na procriação o pênis é necessário na vagina. Sim, mas não estamos falando de procriação especificamente. Estamos falando de sexo e prazer mesmo. As pessoas não transam apenas quando querem ter um filho. E é impressionante a quantidade de mulheres que nunca atingiram um orgasmo na vida porque o marido simplesmente nem sabe como manusear a vagina. Ainda que isso esteja mudando graças à circulação das informações proporcionada pela internet e pela queda de certos tabus, até um tempo atrás era muito comum mulheres casadas por anos que sequer conheciam o orgasmo. Fora as que conheciam, mas não era sempre que o atingiam, pois o marido, depois de ejacular, simplesmente virava para o lado para dormir. E especificamente sobre a ideia de que o pênis foi feito para a vagina, sugerindo que o ânus, por exemplo, não seria feito, entre aspas, para receber qualquer coisa, como explicar a grande quantidade de homens e mulheres que sentem prazer com o sexo anal? Será que o grande arquiteto do universo não soube arquitetar direito essas pessoas? Ademais, como explicar os homens que não conseguem ejacular com a penetração em si e precisam terminar o ato com a mão? Bem, até aqui já dá para ver que, se olharmos exclusivamente do ponto de vista sexual, a ideia de uma completude perfeita entre um homem e uma mulher é bem relativa. Mas se sairmos desse aspecto e adentrarmos na questão social e psicológica, a coisa fica ainda mais nebulosa. Se homens e mulheres são seres que se completam, como explicar as altas taxas de divórcio, agressão doméstica, feminicídio, abusos diversos e adultério entre homens e mulheres heterossexuais? Mesmo quando há filhos envolvidos, às vezes os conflitos ficam até piores. Há casos verdadeiramente dramáticos que ocorrem no tecido social. Tanto é que há milhões de crianças sem nome do pai na certidão de nascimento. Hoje em dia, felizmente, essas coisas estão sendo discutidas. Mas até um tempo atrás era tudo empurrado para debaixo do tapete em nome da imagem de família feliz, perfeita e cristã. Não é muito difícil encontrarmos casais de homens e mulheres que são completamente distantes entre si do ponto de vista sexual, emocional, psicológico ou social. Há homens que todo final de semana preferem estar na companhia dos amigos se alcoolizando do que passar uma tarde com a própria esposa e os filhos. Homens muitas vezes preferem estar com outros homens do que com a mulher com quem se casaram. E há muitas mulheres que têm medo de se abrir com seus maridos. Muitas vezes, um homem e uma mulher casados mal conversam porque sequer têm assuntos em comum. Isso tudo porque nos disseram que homens e mulheres se completam. Será mesmo? Muitos homens não entendem como funciona a cabeça das mulheres e vice-versa, o que cria uma clivagem existencial profunda. Isso tanto é verdadeiro que há tribos indígenas em que os sexos vivem realmente segregados. Os casais só se juntam quando querem fazer amor. Mas essa ideia de uma unidade familiar composta de um homem e uma mulher não existe. Aí alguns de vocês podem me contra-argumentar e dizer:
Mas Felipe, eu conheço casais héteros que são verdadeiramente complementares. São amigos um do outro, companheiros de vida e possuem uma relação linda de anos. Então, eu sei disso e eu também conheço vários casais assim. Mas tem duas coisas aí sobre isso, tá? Nunca julgue muito a vida de um casal pelo que você vê de fora. Existem muitos casais felizes sim, mas só quem está dentro da relação é que sabe tudo o que acontece. A outra coisa que eu tenho para dizer é que esses exemplos de casais héteros felizes acontecem porque os dois são pessoas harmônicas, e não porque se trata de um homem e uma mulher especificamente. Então assim, apesar do que diz a mitologia e o simbolismo, a vida real tem muito mais ruídos do que alguns gostariam. Se homens e mulheres se completassem apenas por serem homens e mulheres, não haveria todo tipo de discussão, briga e violência no espaço doméstico. Quem nunca ouviu homens dizerem que as mulheres não prestam e mulheres dizerem que homens não prestam? Apesar disso ser um exagero, este pensamento é a expressão da frustração que surge de muitas relações heteroafetivas. E nesse aspecto, existe algo muito bonito a dizer sobre as relações homoafetivas e que pouca gente percebe. Ainda que muitos LGBTs reclamem que no meio gay é difícil arrumar alguém, que ninguém quer nada sério, que todo mundo é promíscuo e blá 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 blá, fato é que quando dois homens e duas mulheres encontram o amor e decidem formar uma unidade familiar, há algo ali que, potencialmente, pode ser muito diferente das relações heteroafetivas. Isso porque um homem conhece mais profundamente outro homem e uma mulher conhece mais intimamente outra mulher. Isso significa que a amizade, a parceria e até o prazer sexual que podem surgir disso pode ser muito mais profunda do que uma relação entre um homem e uma mulher. E aí vocês vão me dizer: ah, Felipe, mas tem muito caso de violência doméstica entre casais gays e entre lésbicas, mais ainda. Tem também assassinato de esposo, crise de ciúmes, etc. Sim, tem. Assim como isso também ocorre nas relações heterossexuais. Isso porque pessoas são sempre pessoas, e não apenas o seu sexo. Cada indivíduo é composto de várias camadas na sua personalidade, camadas essas externas e internas. Isso torna toda e qualquer relação afetiva e matrimonial sempre com conflitos variados. No entanto, o meu ponto aqui é mais sobre potencialidades do que sobre realidades fixas e estáveis. E a meu ver, as relações homoafetivas podem ter muito mais uma potencialidade de completude um do outro do que muitas relações heteroafetivas por aí. Neste debate, também devemos levantar o aspecto místico dessa discussão. Em sua acepção mais primordial, a ideia de uma unidade entre macho e fêmea, ou positivo e negativo, era simbolicamente uma união entre o masculino e o feminino que habitavam no interior de cada ser humano. O objetivo de certos ensinamentos era fazer um casamento alquímico entre essas duas potencialidades, dentro de nós. Mesmo o símbolo chinês do Yin e do Yang representa essa alternância de polaridades que ocorre em nossa psicologia mais profunda e de modos plurais. Essa noção foi de tal forma deturpada que a cultura ocidental pegou esse profundo simbolismo esotérico e transformou isso em uma ideologia que legitima o heterossexualismo apenas. Mesmo hoje em dia, um chinês médio influenciado pela ocidentalização acredita que o Yin e o Yang é um símbolo de complementariedade que a heterossexualidade supostamente representa. Bem, como eu já disse inúmeras vezes neste canal, eu sou cético, mas existe algo de muito bonito nesse simbolismo da unidade entre macho e fêmea internos. E o mais irônico aqui é que homens e mulheres homossexuais, por serem mais fluidos nessa questão de masculino e feminino, talvez desenvolvam relações muito mais harmônicas e completas do que homens e mulheres heterossexuais, cujos papéis de gênero podem ser realmente estereotipados e asfixiantes. Mas e vocês? O que pensam sobre essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas.
Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!